Meu áudio foi, Guga? Show. Só arrumar aqui. Beleza. Fala, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Thales, sou hoje diretor de Cultura e Operações na Atmos e vamos conversar aí um pouco hoje sobre cultura, né? Tenha antes de precisar. Aí, Guga, não sei se tu consegue compartilhar para show, Google Mestre aí. Beleza, pessoal, vamos lá então. Deixa eu dar o start aqui. Já me apresentei um pouco, né? Eu sou o Thales, eu sou gaúcho, morei 20 anos em Brasília, onde me formei em ciência da computação lá na UNB, então meu background é de tecnologia. Vim parar em São Paulo, né, nas peripécias da vida, trabalhei muito em consultoria de transformação digital, onde peguei o gosto, né, pela gestão, pela área de finanças, pessoas, enfim. E aí me levou a fazer um MBA em gestão de TI na tecnologia na FIAP, né? E aí esse mundo das operações, cultura e gestão acabou entrando no meu sangue. Meus hobbies, eu gosto muito de jogar, né? Jogar CSzinho com a galera da Atmos, com os meus parceiros. E uma curiosidade sobre mim, e até por isso que eu tô bem diferente da foto aí, né? Quando começou a pandemia no ano passado, eu prometi que ia só cortar o cabelo e a barba depois que eu tivesse tomado a vacina. Aqui em São Paulo está chegando daqui a alguns dias, então em breve vou cumprir essa promessa aí. Por isso a diferença, essa é a curiosidade. Bom, eu vou primeiramente apresentar, né, um pouco da Atmos, e de acordo com a nossa história, eu vou mostrar aí como é que a gente veio criando a cultura nesses últimos anos. Antes de tudo, acho que é importante a gente falar, é, essa é a Atmos, né? As pessoas. Cultura, no final das contas, são pessoas e as suas experiências, as suas atitudes, os valores que elas carregam consigo, traumas e triunfos da vida profissional e da vida pessoal que tiveram. Então, antes de tudo, essa é a Atmos e essa é a cultura da Atmos, né? As pessoas que estão nela. Comercialmente, né, a Atmos é um sistema de monitoramento energético. Né? A gente tem medidores inteligentes que processam dados na nuvem e fornece informações para os nossos clientes que estimulam o consumo consciente. O nosso modelo de negócio é baseado no hardware, que é instalado no quadro elétrico. A gente leva essas grandezas lidas no quadro elétrico para a nuvem e a gente processa esses dados na plataforma para mostrar para o gestor daquele estabelecimento, para um dono de uma pequena ou média empresa, como esses dados estão sendo usados e ajuda isso, no caso, esse gestor a tomar atitudes para melhorar o consumo de energia e, consequentemente, diminuir os custos com a energia elétrica. Nosso medidor inteligente, esse é o medidorzinho mais recente, né? A gente, 2021, agora fez um trabalho bem grande de refactoring do hardware para a gente conseguir produzir essa belezura aí. No meio, ele instalado num dos nossos clientes, um prédio público em Brasília, e o GIFzinho é o Gabriel, nosso hardware, nosso sócio responsável pelo hardware, instalando lá o medidor, na hora já vendo a plataforma, as informações em tempo real que estavam marcando, né? E nesse caso, né, essa instalação foi o hardware antigo que a gente tinha, não é esse mais novo que está à esquerda aqui, mas a gente já quis trazer a fotinha do mais novo, todo reformulado, tanto firmware quanto hardware, para a gente deixar a mostra, né, que essa vai ser a cara da Atmos para frente. Bom, o nosso case de sucesso mais recente foi no Big Box, um supermercado de Brasília, bem conhecido. A gente implementou o nosso medidor lá, um modelo de comodato, e a gente calcula uma redução de 10%, né, de redução do consumo de energia para esse supermercado, o que equivaleu lá mais ou menos a uns R$ 6.000 por mês. Então foi uma grana bem economizada e que a gente continua monitorando e vamos com certeza tentar diminuir mais ainda. Nossa história, né? Bom, nossa história começa lá em 2017, né, com o primeiro protótipo, né, desenvolvido pelo Gabriel e pelo Guerra. Em 2018 a gente conseguiu ser lançado no Correio Brasiliense, jornal de Brasília, e com essa matéria e com o protótipo a gente foi para o mercado, né, testar o mundo
dos negócios. Deixa eu passar aqui. Isso, e nessa época, a cultura era duas mentes, né? A gente vai falar sobre cultura hoje, então a cultura nessa época eram essas duas pessoas que estavam na Atmos, né? Querendo ou não, os trejeitos, tudo que elas faziam, o jeito como elas faziam as coisas, era a cultura da Atmos nessa época. No ano seguinte, 2019, a gente formou o nosso time de founders, né? Eu, o Gabriel e o João e o Guerra. A gente fez nosso primeiro planejamento estratégico, então começamos a pensar ali em missão, visão, valores, tudo aquilo que era importante para a gente e que a gente sabia que de uma maneira ou outra no futuro ia ser muito importante também para a Atmos. Conseguimos nosso primeiro cliente, o Hotel Mercury, instalamos 15 medidores em modelo monofásico, a primeira versão de protótipo que a gente teve. Depois a gente conseguiu, em 2020, trocar esses medidores monofásicos por 5 medidores já no modelo trifásico, um pouco mais avançados, comercialmente mais viáveis. E fomos acelerados pela Cotidiano, uma das startups, uma das aceleradoras de mais renome no Distrito Federal, que tem gerado muitas felicidades para a gente por nos colocar no ecossistema de startups do Distrito Federal. E com isso também acabamos ter relacionamento com muitos investidores, né? A gente participou de alguns eventos, como o Demo Day, então apresentações de pitch, e a gente conseguiu, nesse momento, estar entrando em contato com investidores de muita relevância, tanto na questão financeira, né, da economia de dinheiro para os clientes, quanto investidores relacionados à causa da consciência ambiental, né? Isso era muito importante para a gente, sempre alinhados, claro, aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Deixa eu passar aqui, que está difícil de clicar. Aí. Bom, e nesse momento, em 2019, acaba que a nossa cultura são 4 pessoas, né? São as 4 mentes que estão ali. Antes só o Luiz Felipe Guerra e o Gabriel Duarte, agora com o João e comigo. Então a gente começou a criar ali a regar já a sementinha da Atmos que tinha sido plantada. Ela já está um pouco maior, né? Já tem alguns frutos, já tem algumas manias, já tem alguns jeitos de trabalhar. Então a cultura começou a se formar há um tempo atrás disso, né? E os aprendizados que a gente teve nesse primeiro momento de vida foi justamente saber quem que a gente é e aonde que a gente quer chegar, né? Esses são os aprendizados que eu queria trazer para a gente. Que a gente saiba quem a gente é, a gente saiba por que a gente existe, por que a Atmos faz o que faz, onde é que a gente quer chegar no futuro. Isso são passos importantes para a gente consolidar a cultura mais para frente. Beleza. E aí, continuando nossa história, em 2021, né, a gente conseguiu um aporte de 500 mil, né, um investimento pré-seed, para rodar os próximos 12 meses, fazendo a implementação de muitos medidores, crescendo de 5 para 100 medidores. Então, contratando time, expandindo as nossas métricas, tanto de faturamento, quanto de número de clientes alcançados. Então, tem sido um ano, né, porque está sendo ainda um ano bem corrido para a gente, mas muito gratificante. E a gente também está com fomento à inovação na FAPDF, né, no programa Start BSB, que a gente conseguiu aí uns 112 mil reais para a gente investir nesse desenvolvimento de hardware e melhorar ainda mais a nossa plataforma. E aí, para 2022, fica a dúvida, né, e a nossa indagação e a nossa curiosidade de saber a cultura vai estar sendo construída a quantas mentes daqui para frente, né? Hoje já somos em 7, né? Em 2022, em 2023. Então, a ideia de cultura continua sendo construída dia a dia, como eu vou falar mais para frente também. E aqui, como eu falei, a gente começou a nossa saga, né? E a gente volta, inclusive, para o nosso tema inicial, né? Que era justamente cultura, tem antes de precisar. A gente hoje precisa de uma cultura, precisou para começar, para contratar mais gente, e a nossa grande sorte foi que a gente já se preocupou com isso desde o início da nossa formação. A gente se preocupava em ter alguns pilares muito importantes que iam fazer com que a Atmos conseguisse ter uma cultura daqui para frente grandiosa e que conseguir
e que consiga ter bons resultados, né? Cultura, no final das contas, acaba trazendo satisfação para o funcionário, acaba trazendo satisfação para quem participa, tanto stakeholders como os clientes, quanto investidores. Então, essa cultura que a gente quer criar para todos os stakeholders é de grande valia. Beleza, só tomar uma aguinha aqui. Próximo passo. Como eu falei, e agora, né? Nós quatro, os founders, já nos conhecíamos, né? O Gabriel Duarte já era conhecido do Luiz Felipe Guerra, eles faziam engenharia elétrica juntos na Universidade de Brasília, já se conheciam dos corredores da elétrica, já tinham feito parte da mesma empresa júnior. O Gabriel, com isso, conheceu o João na faculdade, na aula de física, e aí acabou virando sócio. Eu já conhecia o Luiz Felipe Guerra também do Movimento Empresa Júnior, e acabou me chamando para fazer parte da Atmos, e a gente construiu aí nossos primeiros pilares, né? Com isso, a gente já se conhecia, a gente já sabia quem a gente era, a gente já tinha alguns cenários que a gente convivia diretamente, então, horário certinho, todo mundo já sabia os horários de trabalhar, tinha gente que trabalhava mais de dia, acordava cedo e trabalhava até às 6 horas da tarde, tem gente que gostava de trabalhar da tarde para a noite, às vezes de madrugada, então a gente teve que começar a fazer e se entender enquanto equipe como que funcionavam esses horários. A gente já tinha um modelo de trabalho estabelecido, então aqui é o Gabriel montando placa, eles instalando e mexendo com firmware, e depois instalando, né, na última imagem ali, o hardware no quadro elétrico. Então, essas responsabilidades, esses papéis também já estavam traçados quando éramos só nós quatro, né? Então, a gente já tinha uma cultura sendo formada. Nós tínhamos gostos particulares, hobbies semelhantes, então a gente adorava jogar um CS, então de vez em quando, pessoal, acabou o expediente aqui, todo mundo já trabalhou, vamos jogar aqui? Vamos, todo mundo entrava na Steam para jogar algum jogo junto, enfim, a gente saía para comer, então a gente tinha, de novo, uma cultura já sendo criada, né? Essa é o que mais... Olha, valeu, bora Thales, fera demais teu trabalho, valeu galera. Agora que eu tô vendo aqui um monte de mensagem. Tamo junto, gente. Ou seja, a gente já tinha, né, de novo, uma cultura formada com todos os trejeitos que a gente trabalhava junto. E esses trejeitos, até em reuniões a gente percebia, né? A gente já tinha, sei lá, toda terça-feira reunião com o investidor, e aí toda segunda-feira reunião nossa do time. Então a gente já sabia quando alguém entrava na reunião e não estava bem, a gente já sabia que alguém estava muito feliz porque tinha acontecido alguma coisa, tinha conseguido desenvolver alguma feature, tinha conseguido implementar alguma coisa de sucesso na sua área. Então, de novo, a cultura já estava estabelecida, né? E com mais pessoas, né? Como é que seriam com mais pessoas, né? E a gente tentou voltar para o que a gente tinha feito na base lá, né? O que a gente tinha construído nos últimos 2 anos. Então, construímos nossa missão lá, que era existir, né? Para estimular o consumo consciente dos recursos naturais, inicialmente pela energia elétrica, né? A gente sabia que esse consumo consciente ele tinha que ser ecologicamente consciente, né? Sem ter desperdícios nenhum, financeiramente viável, com redução de custos, e socialmente responsável, né? Que incentive a educação ambiental. A gente tinha noção de quem a gente era. A gente sonhava e tinha essa visão de ser revelação e solução de consumo sustentável no Distrito Federal e alcançar sustentabilidade financeira. Eram coisas que a gente, lá 2 anos atrás, já tinha essa ideia e continua trazendo como pontos para a nossa cultura. E principalmente os valores, né? Valores muito fortes. Então, nós falamos muito que nós somos transparentes como a água, temos ambiente leve como um vento, somos simples e ágeis por essência do espírito, nós trabalhamos arduamente como fogo, e principalmente temos orgulho de desenvolver tecnologia brasileira, né? Algo tão difícil, algo que muita gente às vezes desacredita, mas a gente faz isso em nossa terra. Então são valores que a gente trouxe para o dia a dia da nossa cultura, da nossa operação, em tudo que a gente faz. Então, nossas conversas com nossos investidores, nossas conversas com nossos clientes são totalmente transparentes, né? Se alguma coisa não deu certo, a gente sabe, galera, a gente tem que conversar com o nosso investidor que isso aqui não deu certo, e por mais que
num caso extremo, não desse nada a gente contar ou não, a gente preferia contar, né? Porque aquilo estava no nosso sangue, aquilo estava nas nossas raízes, estava nos nossos valores, né? Ser transparente, independente de se for uma coisa boa ou coisa ruim. Ter um ambiente leve, a gente preza por ter um ambiente descontraído, onde as pessoas se entendem, as pessoas se colocam no lugar dos outros, né? Sempre que alguém tem algum problema, não, cara, vai resolver problema pessoal, problema de família, né? Família a gente sabe que é uma coisa importante. Então, são valores que a gente leva para o nosso dia a dia de trabalho e que lá atrás começaram a construir nossa cultura e hoje em dia ainda estão bem firmes. Né? E por último, comportamentos que a gente valoriza, né? Nós valorizamos muito, né, a capacidade que às vezes não é tão bem explorada de algumas pessoas. A gente acredita que cada pessoa tem um dom e a gente quer acreditar que essas pessoas podem fazer o melhor de si dentro da Atmos. A gente acredita muito na diversidade e como ela é bom e como ela traz maturidade para o time, né? Entender as diferentes tipos de visão que inclusive vem depois ali, né? O respeito às diferenças, né? Visões, ideias diferentes, origem diferente, pessoal que usa roupa diferente, que tem orientação sexual diferente dos outros. Isso para a gente não é um tabu, né? Isso para a gente é o normal e a gente valoriza muito o respeito a essas diferenças. A gente fala bastante que quem faz o que gosta nunca precisa trabalhar, então a gente se diverte, o galera do hardware se amarra mexendo nas placas, a galera do software gosta de ficar brincando de código, eu gosto de ficar brincando de planilha e de apresentação, né? E o Guerra bastante de se envolver com relacionamento com o investidor, apresentar pitch, enfim. A gente é feliz com o que a gente faz, e isso é importante aqui dentro da Atmos. A gente não gosta e nem quer que as pessoas estejam fazendo algo que não se sintam bem. Outra coisa, flexibilidade é bem importante, né? Eu acho que o momento de pandemia que a gente está vivendo acabou reforçando essa intenção nossa de fazer um lugar, de fazer uma empresa onde o pessoal tivesse flexibilidade para trabalhar, tivesse flexibilidade para conversar, flexibilidade para trazer ideias diferentes, para criticar aquilo que não está do seu agrado. Então, flexibilidade no geral é uma coisa bem importante para a gente. Um ambiente aberto a possibilidades, como eu falei, a gente jogava bastante Counter-Strike, mas depois que entrou o resto do pessoal que eu vou apresentar mais à frente, as coisas mudaram, né? A gente teve que mudar alguns gostos, porque o consciente coletivo ali, né? Os gostos coletivos acabaram mudando. Então, essa abertura, flexibilidade foi importante para a gente construir nossa cultura. Outra coisa que os problemas são de todos, né? Não existe problema de hardware, não existe problema de software, não existe o Guerrinha que vendeu nada errado, não existe o Gabriel que fez uma coisa ali, ou o João que coisou um código errado, ou eu que falei um número errado. Não existe problema. Todo mundo é responsável por tudo que acontece dentro da Atmos. E a gente tenta generalizar o problema para que todo mundo ajude a resolver. Acho que isso é muito importante. Responsabilidade de dono, como na maioria dos lugares a gente vê, a gente quer que as pessoas entrem e entendam que aquilo que está na Atmos não é uma empresa só do Thales, do Gabriel, do Guerra e do João, sabe? Isso é de quem está lá, as ideias que a gente vai construir, os temas que a gente vai abordar, os clientes que a gente vai atacar, são todos resultado do coletivo ali, né? Do que a gente acredita enquanto pessoas que estão na empresa que é o melhor para o seu futuro. E por último, crítica às ideias e não às pessoas, né? Algo importante, assim, principalmente no momento de concepção da startup. A gente, com certeza, já teve muitas discussões do jeito bom de se falar, né? Discussões onde a gente conversou sobre assuntos diferentes, com ideias diferentes. Cada sócio tinha uma ideia de futuro para a Atmos. E a gente sabe que a gente não pode se exaltar, né? Sociedade é um casamento, como a gente gosta de sempre dizer. As pessoas que são seus sócios, você vai, às vezes, ver mais do que as pessoas que estão ao seu lado, às vezes você vai conversar mais com as pessoas que estão ao seu lado, e é um relacionamento que ele precisa ser saudável, né? Porque ele vai perdurar durante um bom tempo, ele exige tomadas de decisão importantes, rápidas, que não podem demorar muito, e querendo ou não, você está criando a empresa, a startup, ali é uma criança, né? Que você está cuidando de acordo com o que todas as pessoas que são sócias acham que é o melhor para aquela criança. Então, essa crítica às ideias de umas pessoas foi importante, principalmente para o nosso início, né? Para a gente definir
o que a gente queria que a Atmos fosse e o que a gente não queria para a Atmos fosse, e vai continuar sendo ainda um ponto muito importante para a gente. E aí a gente trago aqui mais um aprendizado dessa jornada, né? O primeiro foi saber quem são, né? Vocês que estão assistindo, se tem alguém que está querendo criar uma startup que já tem a sua, quer contratar gente, quer evoluir, né, a sua startup a um nível grande, você tem que saber quem você é, né? Quem que é a sua startup, onde é que ela quer chegar, quais são os valores que perduram por ela, quais são os pilares que fortalecem para ela, que ela continue no mercado. Então, isso é muito importante. E o segundo é basear as decisões nos valores compartilhados, né? Como eu falei, esses itens que eu citei aqui atrás não foram itens que cada um dos 4 founders lá, 2 anos atrás, escreveu no papel, né? Foram fruto de várias reuniões, de anos de convivência, e a gente chegou a esses comportamentos de maneira compartilhada, né? Então a gente precisa que as decisões que foram tomadas e que vão ser tomadas daqui para frente continuem sendo baseadas nesses valores que são compartilhados. Beleza, mas a gente não estava satisfeito. A gente tinha missão, a gente tinha visão, valores bem definidos, atitudes que a gente achava importante para a Atmos, mas eu sentia, no fundo, que uma parte processual ainda faltava. Né? A gente vai começar por onde a construir uma cultura quando chegar essas novas 3 pessoas, que eram o tamanho de colaboradores que a gente estava procurando depois do investimento. Né? Foi aí que a gente começamos a pesquisar bastante, e eu cheguei num texto compartilhado por um grande amigo meu, chamado Cultura Diferencial Competitivo, né, escrito pelo Matheus Goias, que é CEO da Tribe, né, e tem uma das frases nesse texto, é um texto do LinkedIn, se o pessoal quiser entrar em contato depois eu posso mandar o link, tem uma frase muito boa, que diz lá que nós construímos cultura através de quem contratamos, promovemos e demitimos. E a primeira vez que eu li isso, eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, cara, faz muito sentido isso, porque a gente contrata quem para a gente pareceu que é uma pessoa que vai agregar para o nosso negócio. Não só em técnica, né, na questão técnica, né, mas também na questão pessoal, nos valores que tem, no que acha certo, no que acha errado. E isso vai refletir no dia a dia de trabalho dessa pessoa. Em quem promovemos também. Cara, eu não quero promover pessoas que agem com valores ou com pensamentos que não compartilham com os meus, né? Eu não quero. Se eu acho que é importante a gente dar abertura ao erro, né, dar abertura que as pessoas testem coisas novas e errem, porque é importante para o processo de evolução, tanto da pessoa quanto da empresa, eu não vou promover pessoas que são contra isso, ou que criticam viasmente as pessoas que tentam bastante e que erram, sabe? Que tem uma tolerância a erro muito baixa. Não é algo que vai garantir que a minha cultura seja dissipada, né? E também quem demitimos, né? Atitudes que a gente não compartilha, atitudes que não são do nosso agrado e que para a empresa não são atitudes aceitáveis, são indicativos de demissão, né? São indicativos de uma pessoa que, às vezes, na situação, claro, tem que ser analisado todas as circunstâncias, mas de pessoas que talvez venham a não agregar tanto valor para a organização, e também a organização, às vezes, talvez não possa trazer tanto valor para a pessoa, né? A gente tem que saber levantar essa questão de valores, né? Então, nessa hora fez sentido para mim, né? Essa questão de construir cultura através das pessoas que a gente contrata, porque são pessoas que estão alinhadas ao que a gente pensa, ao que a gente quer e ao que a gente gostaria de fazer como empresa. Durante o período que elas estão aqui dentro, elas se mostram, criam novos valores para a empresa muda, a empresa refatora seus valores, e ela, com isso, né, é promovida, porque ela está promovendo o bem da empresa, o bem das outras pessoas. E pessoas que a gente não. Que estão na empresa e que não estão fazendo o que deveriam, o que era esperado, ou que não compartilham com atitudes que a empresa, num todo, né, compartilha, demitidos. Então, foi um texto que eu li que me tocou bastante, e isso me chamou para aquela questão processual, né? Onde é que a gente vai colocar o processo dentro
da cultura, né? E a Tribe, não sei se o pessoal conhece, é uma escola, né? Eles se dizem uma escola futuro para o futuro, né? Que eles focam em profissões digitais e eles começaram, se não me engano, com desenvolvimento de software. E eu tenho usado bastante, assim, isso no dia a dia, assim, para construir a cultura. Enfim, agora que a gente já tem o básico, né, que a gente falou lá, de é, visão, missão, valores, temos atitudes que a gente não tolera, e a gente agora vai conseguir trazer todas essas ideias processualmente para dentro da Atmos, vamos começar isso pela contratação, né? Vamos começar pela contratação sendo o primeiro processo que a gente consegue fazer é, a construção da cultura dentro da empresa. E aí a gente começou nosso processo seletivo, né? Primeiro foi entender a importância do processo seletivo para essa construção da cultura. Porque, tirando os 4 founders, as próximas pessoas que entrassem seriam as pessoas que iam ser próximos diretores, próximos heads, talvez próximos CEOs, né? Dependendo da expansão, enfim, são as pessoas que vão guiar a empresa para o futuro, são as pessoas que vão ajudar na criação dos novos valores, na criação das novas identidades dentro da empresa. Então, a gente teve que parar esse momento, a nossa operação, que no momento de fabricação de hardware, produção de software, a operação da startup que mais gera energia despendida, e a gente teve que voltar a atenção de todos os sócios para a importância do processo seletivo. Então, ao entender essa importância, né, nós 4 conseguimos aí, primeiro, estruturar um processo seletivo em etapas, algo que parece básico, mas que foi muito importante para a gente conseguir construir algo que gerasse valor para a cultura. Né? Então, a gente estruturou um processo onde a gente tinha divulgação e atração, depois a gente fazia a seleção do pessoal e, por último, a contratação. Então, esse é só um esboço de como é que ficou a modelagem do nosso processo do processo seletivo. Depois, na comunicação desse processo, né? Bruna Dias, valeu, muito legal valorizar esse momento, com certeza, importantíssimo. Então, na comunicação, a gente tentou trazer na comunicação, né, para as pessoas que a gente queria alcançar, exatamente o que a gente queria que a Atmos fosse, né? Então, na hora de divulgar lá a pessoa desenvolvedora front-end, a gente fez questão de, por valorizar a diversidade, colocar pessoa e não desenvolvedor, por exemplo, que às vezes pode ter muitas mulheres desenvolvedoras que não consigam se ver dentro de um papel de desenvolvedor, né? Então, pessoa desenvolvedora atrai esse tipo de público e a gente queria isso, a gente quer ainda diversidade. Então, a gente tentou focar nossa comunicação para esse tipo de público, né? Que compartilhasse valores com o que a gente estava compartilhando no momento. Então, divulgar ali no Instagram, LinkedIn, Programator, no WhatsApp para os grupos de amigos, fazer uma descrição da vaga, né, que fosse mostrando realmente como é que era a Atmos, né, qual que é o nosso intuito, o coraçãozinho, a gente se importa bastante com as pessoas e com o desenvolvimento delas. E também como é que ia ser realmente o dia a dia de trabalho, né? Como realmente é o ambiente dentro da Atmos, como realmente é a cultura, né? Como é a rotina das pessoas. A gente viu isso como uma maneira de se conectar a possíveis candidatos que fossem condizentes, né, em questão de valores com o que a gente estava esperando também. Então, a comunicação foi o segundo item aí do processo seletivo que a gente mandou ver. E depois, desafios e entrevistas, né? Outra maneira que a gente tentou de desdobrar nossos valores dentro de processos. Então, na nossa entrevista, por exemplo, né? As perguntas da nossa entrevista eram baseadas nos nossos valores. Então, por exemplo aqui, né? Capacidade de entrega. Um dos nossos valores é trabalhar arduamente como fogo. Então a gente fez questão de perguntar, de falar, né, que na Atmos nós trabalhamos arduamente como fogo. Né? Qual foi o desafio árduo que você já teve que enfrentar na sua carreira e como que você costuma trabalhar para atingir os resultados que a Atmos vai esperar de você. Então, esses aqui são só alguns exemplos, mas a entrevista tem algumas outras perguntas, mas que mostram uma das maneiras que a gente encontrou na hora que a gente estava montando, estruturando as etapas, de fazer com que processualmente os nossos valores e a cultura que a gente já tinha construído até ali tivesse dentro dos processos que a gente estava desenvolvendo.
Bom, e com isso, o nosso processo seletivo teve, se eu não me engano, a gente fez os cálculos hoje, mais ou menos 150 inscritos. A gente acabou selecionando 50 ali para passar para as etapas seguintes. Fizemos 9 entrevistas e 3 selecionados, né? Escolhemos aí 3 magníficas pessoas que estão com a gente hoje, que são um dos maiores orgulhos que a gente tem. Com certeza um dos principais passos que a gente deu para a construção da cultura da Atmos. E aí são desenvolvedor de hardware, desenvolvedor de software back-end e uma desenvolvedora de software front-end. Então, esse foi o resultado que a gente teve, né, com esse processo. Enfim, a gente volta lá, né? Mas e agora? Tínhamos valores, tínhamos missão, visão, tínhamos atitudes que a gente valorizava. Processualmente, colocamos esses itens todos na nossa seleção para que as pessoas que entrassem tivessem esse jeito Atmos que a gente chama de ser. Mas e agora, né? Como eu já tinha dito ali antes, o Gabriel tinha conhecido o João na aula de física. O Guerra era meu amigo, a gente acabou contratando, e aí vem aqui as peripécias da vida, né? Gabriel Pinheiro, nosso desenvolvedor de hardware. Também tinha passado pela engenharia elétrica na UNB, né? Também já tinha passado e trombado com o resto do pessoal nos corredores da elétrica. Então, estava perto da gente, né, o que a gente estava procurando. Nossos ciclos de convivência acabam refletindo os valores compartilhados que a gente tem. A Luísa, nossa desenvolvedora front-end, também conhecida do João. Então, pessoa que compartilhava dos valores, que convivia, que conhecia como as pessoas eram. E o André Paulo, nosso desenvolvedor back-end, meu amigo, e durante muito tempo a gente fez a mesma faculdade, então compartilhou muitos trabalhos juntos. Então, a gente, depois de muito tempo até não estando vendo essas pessoas todos os dias, né, não convivendo com essas pessoas, elas estavam no nosso ciclo há 1, 2, 3 relacionamentos, né, do que a gente vivia. Então, foi até uma peripécia da vida. Enfim, todas as pessoas passaram pelo processo, assim como as outras, e hoje estamos aqui. Então, o terceiro aprendizado que a gente tem na nossa jornada, trazendo aqui, é de aproveitar sua rede de relacionamentos. Eu acho que foi muito importante para a gente, ainda a gente tem muito relacionamento, às vezes, comercial com pessoas que a gente estudou, pessoas que a gente trabalhou, e, e essa é uma dos aprendizados que a gente trouxe. Bom, seguindo, beleza, e a rotina, né? Como é que fica agora? Somos 7, a rotina de antes já não é mais a mesma, os horários vão ter que mudar. O escritório, em tempos de pandemia, como é que funciona? E a gestão, como é que vai ser? Então, eu vou passar agora aqui um pouquinho por tudo, como é que ficou agora depois com não mais 4 pessoas, mas 7 agora construindo e diariamente a cultura da Atmos. Então, essa aqui é uma foto da nossa agenda, né? Você pode ver que tem gente ali que começa a trabalhar às 7 da manhã, vai até às 10. Sou eu, normalmente. KKK. Acreditem. E tem dia que eu não acordo, não, tá? Tem dia que eu durmo até um pouquinho mais tarde, porque a gente não é de ferro também, né? Mas normalmente é o horário que eu tô ali, bem matutino. E aí tem pessoal que trabalha de manhã e à tarde, tem um outro pessoal que gosta de trabalhar mais à tarde e à noite, um pessoal que gosta à noite e de madrugada. Então tem bastante diferenças de horário entre a gente. E para a gente não é um problema, né? Porque o que a gente espera e o que a gente acha que é importante são os resultados. São os resultados que essas pessoas trazem para a Atmos e também o crescimento que elas têm durante esses resultados que elas trazem. Então, se a pessoa vai trabalhar de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, o assíncrono para a gente acabou sendo a melhor forma de trabalhar, né? Porque independe dos horários, né? O resultado é que é importante. Enfim, próximo aqui. Nossa rotina mudou, né? A gente começou, apesar de trabalhar assincronicamente, palavra difícil de falar, né? Assíncrono. A gente teve que criar momentos síncronos, né? Porque coisas precisavam ser decididas, coisas precisavam ser conversadas e a gente precisava que isso fosse feito on go, né? Com o pessoal ali
participando, não só por mensagem, não só por canais externos. Então, dele todo dia às 2 horas da tarde. Vai todo mundo e a gente vai conversar, desde de quem desenvolve hardware a quem está mexendo com financeiro, com conta e quem está conversando com o investidor. Então, saber que fez no dia anterior, o que vai fazer nesse dia, se teve algum impedimento, até para todo mundo se ajudar, todo mundo crescer. Enfim, rotinas que a gente teve que criar que a gente não tinha antes, né? Reunião de founders que a gente sempre teve, esse a gente sempre teve mesmo. Ponto de controle com investidores, né? Teve que ajustar o ponto de controle com investidores para achar um horário que o pessoal tivesse concomitantemente junto ali. Mas que não foi um problema, né? Isso a gente dá um jeito. Durante a semana, né? Já que a gente aproveita e dá bastante valor para resultados, a gente precisava ter uma verificação de como é que estavam indo esses resultados. Então, de 2 semanas, a gente tem nossa review ali toda sexta-feira para revisar o que a gente fez nas últimas 2 semanas, qual foi o resultado que a gente teve, se a gente teve algum impedimento e qual vai ser os desafios das próximas 2 semanas. E mensalmente, como eu já falei, né, a construção diária da cultura, mensalmente a gente revisa quais são os problemas que a gente está tendo, né? A gente está fazendo dailies demoradas, daily não funciona, vamos mudar o horário da daily, vamos mudar os clientes que a gente está alcançando, a gente quer mudar a maneira como o nosso software se comunica com o nosso hardware. Então, é um momento ali mensal que a gente tem para que todo mundo construa o que é a Atmos e todo mundo construa meio que inconscientemente a cultura da Atmos, né? A gente não conversa ali só sobre problemas e não faz uma retrospectiva só técnica, né? A gente faz questão de fazer uma retrospectiva processual, uma retrospectiva sobre valores, sobre a existência da Atmos, sobre o nosso futuro, nossa visão, nossa missão. Então, a nossa rotina mudou, né? Com mais pessoas. E vai continuar mudando, espero. Nosso escritório, né? A gente tem um escritório físico lá no Impact Hub em Brasília, mas a gente adotou o modelo híbrido. Então, o nosso escritório é hoje o Discord, né? Uma startup onde os founders são muito apaixonados por games, é lógico que o Discord ia ser a nossa ferramenta principal de comunicação. Então, é lá que a gente se encontra, é lá que a gente tem os nossos papos one-on-one, é lá que a gente tem as nossas reuniões, é lá que só às vezes o pessoal externo que a gente não faz por lá porque tem informações confidenciais, é claro, mas o modelo híbrido para a gente, de novo, reforçado pela pandemia, facilitou muito o nosso trabalho, né? E é um pensamento que a gente tem para o futuro. A gente quer poder trabalhar de países diferentes assim que a pandemia estiver mundialmente controlada. A gente quer poder sempre contratar pessoas que não sejam de Brasília. Inclusive, no processo seletivo, nós tivemos pessoas de Brasília, fora de Brasília, né? E o que foi uma grande surpresa para a gente, né? A gente não achou que ia ter tanta gente e também gente de fora. Então, a gente teve algumas pessoas do Nordeste e do Norte, se não me engano. E, enfim, esse foi o escritório que a gente acabou achando, né? O nosso modelo híbrido de escritório. Enfim, outro aprendizado que a gente queria trazer, né? A construção coletiva diária. Então, diariamente a gente está se transformando, diariamente as pessoas que estão junto com a gente estão trazendo novas ideias, construindo os valores que a gente já tem, trocando outros, né? A gente está nessa diária construção da cultura que na Atmos começou primeiro com os 4, mas que o segundo passo foi justamente quando contratamos pessoas, então a nossa cultura está sendo construída, começou a ser construída com as 4 pessoas, founders iniciais. Agora mais fortemente sendo construída com quem contratamos, né? E aí eu não sei se era um gosto de todo mundo querer saber sobre construção de cultura quando demitimos e quando promovemos, é porque a gente não chegou nessa etapa ainda, né? A gente não teve ninguém demitido e a gente ainda não promoveu ninguém. Fica a dica aí para os 3 que estão assistindo. Mas a gente acredita muito nisso, né? Que escolher bem as pessoas que estão junto com você na empreitada, que compartilhem os mesmos valores.
pode até parecer, e eu já estou falando muitas vezes isso, né? Mas que compartilham os mesmos valores, compartilham as mesmas ideias, querem ir para o mesmo lugar, e às vezes, se não querem ir para o mesmo lugar, tenha paciência, tenha o amor e tenha a, promove os caras, ó, já mandaram ali. Boa, Diego. E tá a fim de fazer a coisa diferente, ele vai se importar em junto com a gente trazer um novo futuro, uma nova visão, né? Um novo porto seguro para alcançar. Enfim, galera, esse era basicamente o que eu queria trazer, né? Um pouco da cultura dentro do dia a dia, né? De como essa construção ela é muito mais do que um processo certinho para seguir, é muito mais do que fazer um passo a passo, mas acho que viver a startup, viver o negócio, viver tudo baseado e pautado em valores compartilhados, né? Enfim, como eu já falei, a parte de demitirmos e promovemos ainda a gente não chegou nessa parte, né? Ainda não joguei esse game, a gente espera no futuro bem próximo estar contratando mais gente, porque a nossa expansão para daqui 6 meses, se não me engano, a gente vai já tá tendo que abrir uma nova rodada, vamos ter que expandir para seguir a nossa esteira de Venture Capital. Quem não assistiu os talks dos meus outros 3 sócios, né? Nossos 2 sócios, né? O último vai ser sábado. Mas o Gabriel Duarte e o Luiz Felipe Guerra falaram bastante sobre o nosso modelo de negócio, sobre como captamos, sobre como funciona ontem. Então, se vocês quiserem dar uma procurada aí. E amanhã o Joãozinho vai falar sobre dados, né? Sobre os dados que a gente adquire. Enfim, galera, era isso. A ideia era trazer um pouco de como fazer para a cultura ser algo que vai impulsionar nosso crescimento e, e também o aprendizado de todo mundo que está dentro da Atmos, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se vocês quiserem conversar comigo, mandar perguntas, conversar depois, eu atendo aí por Thales Winkler, @Thales Winkler, quase tudo que vocês precisarem, principalmente no LinkedIn. Meu e-mail, meus contatos, meu telefone. E é isso. Acho que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. E é bom voltar na campus, né? Acho que a gente tem um pouquinho de tempo ainda, né, Guga? Deixa eu só ver se ele vai responder aqui. Beleza. Não, é legal, porque a primeira vez que a gente vem dar palestra, mas eu já tinha participado como compulseiro em algumas outras 3 ou 4 campos, né? Ainda quando não tinha pandemia aqui em São Paulo, e aquele burburinho de gente, todo mundo dormindo nas barracas, enfim, é bom ter voltado e poder trazer agora, dessa vez, algo que a gente está vivendo, né? Isso aqui tudo vem do coração, vem do que a gente faz no dia a dia. Saudade de uma campus, né? Gritar, ô, próximo! Oh! Exatamente. Totalmente, cara. Muito obrigado por ter vindo. Espero que você volte às próximas campus também, com certeza, pelo convite. Show de E bola, é pode isso. deixar. Muito obrigado. Valeu, obrigado pessoal, valeu Guga, valeu Campos, tamo junto. Até a próxima.